Então veja, primeira carta de João 3, verso 16, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A lei de Deus, o fundamento da lei de Deus é o amor, porque Deus é amor. Deus é a fonte de tudo. Nós entendemos que os primeiros 4 mandamentos, eles falam do nosso amor com relação a Deus, porque ali vai dizer: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E os 6 últimos mandamentos têm relação do nosso amor ao próximo, né? Contudo, o sábado ele fica no centro, e ele faz essa ligação, ou essa junção entre o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo, porque o sábado é um mandamento dedicado exclusivamente ao Senhor e a fazer as obras espirituais, né? As obras que estão ligadas diretamente com o plano da salvação, e a salvação para quem? Para os seres humanos. Então o sábado fica ali realmente no centro. E destes, Jesus chegou a dizer, né, que o amor a Deus e o amor ao próximo, né, destes 2 mandamentos depende toda a lei. E o amor ao próximo é tão forte que Paulo disse que aquele que ama o seu próximo tem cumprido toda a lei. Infelizmente, as pessoas lá fora, das outras denominações, né, eles pegam esse texto de Paulo para dizer que não é mais necessário guardar o sábado. Não tem nada a ver, né? Como é que você cumpre a lei se você não guarda o sábado? Não existe isso. Então, desse mandamento depende toda a lei. Quando a pergunta é, né, o que é este amor, né, e como viver esse amor? Quando nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, então a gente passa pelo batismo nas águas, né? E ali a gente recebe uma natureza espiritual, e ali não é o fim da caminhada cristã, é o começo, é o fim de uma vida para o pecado, o fim para as obras da carne e o início de uma caminhada cristã. Então ali a gente passa a ter experiência com Deus, experiência não somente no estudo da Bíblia, mas uma experiência prática, né? Uma vida de oração, e tendo realmente experiência de Deus, percebendo os cuidados dele conosco em todas as circunstâncias, né? Passando realmente a ter experiência com Deus, e começamos a compreender, tanto pelo estudo da Bíblia como nossa vida, nesse cuidado que Deus tem conosco, o caráter amorável do Senhor, tão amável que ele deu o seu próprio Filho, né? E aí a pergunta é, né, como amar se não temos amor? Devemos buscar então exatamente na fonte, que é o nosso Deus, né? Ele é a fonte do amor. E como entender esse verso? 1 João 3, verso 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. João teve experiência com Cristo, né? Ele viu Cristo realmente dar a sua vida literalmente por eles, né? E por nós. E como seria essa questão de nós também darmos a nossa vida pelos irmãos? Será que a gente tem que morrer também como Cristo morreu? João capítulo 13, Evangelho de João agora. Você volta algumas páginas e chegamos no Evangelho de João para entendermos um pouco como é dar a nossa vida também como Jesus fez. João capítulo 13, né? Jesus disse lá em Mateus: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir. Cumprir, na linguagem original, vem do verbo plerô, dá sentido pleno. Jesus disse, por exemplo: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério. Ou seja, não é apenas não faça isso ou aquilo, né, para ser visto diante dos homens, mas é a intenção do coração. É onde realmente está o seu coração. O que está dentro do seu coração? Se é o amor de Deus ou se é o amor ao mundo. Então, em João capítulo 13, nos versos 34 e 35, Jesus vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento, não é o mandamento de amar o próximo que era novo,
porque esse mandamento ele existe desde o princípio, como a gente leu na carta de João, mas da forma como Jesus amou. Jesus veio para mostrar como é esse amor na prática, e esse amor foi vivido na prática também. A gente vê essa comunidade desse amor na prática no meio dos apóstolos, lá na igreja de Atos, quando eles viviam uns pelos outros e tinham tudo em comum, e as pessoas ali, né, eles eram cativadas pelo viver dos apóstolos, porque eles viam que realmente eles andaram com Cristo, viam que eles tinham comunhão com Cristo, e a partir também de Atos, eles começaram a ser chamados de cristãos. Quem começou a ser chamado de cristãos foram os judeus que criam em Jesus Cristo, né? Porque hoje, infelizmente, as heresias são tão grandes para tentar profanar o sábado, dizer que o sábado não é mais válido, que eles falam que não, agora a igreja guarda o domingo e os judeus é que guardam o sábado. Mas isso é mentira, porque a igreja, quando Jesus instituiu a igreja, tinha quem? Judeus. E naquela época havia também já entre o povo de Deus, né? Ali no livro de Atos, por exemplo, quem escreveu foi Lucas, e Lucas ele também não era judeu, né? E ele guardava o sábado, e faz questão de mencionar o sábado também no seu evangelho após a crucificação de Jesus Cristo, quando as mulheres ali guardaram o sábado, né? O evangelho de Lucas foi escrito 20 anos mais ou menos após a assunção de Cristo ao céu. Se o sábado não fosse para ser guardado, ele não teria escrito que as mulheres descansaram conforme o mandamento, mas conforme era o mandamento. Então não existe essa questão na Bíblia, mas eles usam essa questão do amor próximo para dizer que pode desonrar o sábado, mas isso é mentira. Então Jesus disse, né, nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O mandamento de amar o próximo, né, como já foi dito, ele não é novo, porque a essência da lei de Deus é realmente o amor. O que era novo era a prática desse amor, e Jesus mostrou isso na prática. Ele diz, né, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também amem uns aos outros. E como Cristo nos amou. Você vira uma página da sua Bíblia e chega em João capítulo 15. João capítulo 15, ele vai dizer nos versos 12 e 13: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Como João disse, né? O verso que a gente leu no princípio: Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João, como já foi dito, ele teve essa experiência, viu Jesus realmente dar a sua vida por nós. Mas ali na cruz do Calvário foi apenas a conclusão do seu ministério terrestre, porque a sua vida de fato foi toda em favor do próximo. João viu a vida de Jesus de oração, a vida de Jesus de jejum pelas pessoas, a vida abnegada, a vida de serviço, como ele mesmo disse: eu não vim para ser servido. O rei do universo, a majestade do céu, não veio aqui para ser servido, mas veio para servir. Ele veio dar o exemplo como homem, e como nós devemos fazer também pelo próximo, que é realmente uma vida de serviço. E nós assim devemos copiá-lo. Assim como Jesus teve uma vida de oração, de íntima comunhão com o Pai, nós devemos copiar também esse exemplo e também fazer jejum. E jejum não só pelas nossas causas impossíveis, mas não para Deus, mas jejum também pela conversão de outros, pela conversão daquele que a gente está dando estudo, pela conversão daqueles que a gente, dentro da nossa casa, que ainda não é convertido, no ambiente de trabalho, alguém que está nos perseguindo. Eu garanto a você, se você começar a fazer jejum pelaquela pessoa, as coisas vão mudar. Então Jesus, e além disso, né, Jesus ele viveu por nós, a vida dele toda foi em serviço do próximo, mas ainda hoje ele vive por nós. Ele ressuscitou, ele está no santuário celestial, ele está neste momento intercedendo por cada um de nós. Então ele vive para interceder por nós, até concluir o plano da salvação. Ele foi assunto ao céu, e ele disse naquela última ceia, né, que não ia tomar do suco da vide até que tenha se encontrado conosco novamente naquele grande dia. E até lá tem muito trabalho a fazer. Ele continua trabalhando por nós. Então,
nós devemos seguir o seu exemplo de viver também pelo próximo, né? Você veja que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus tem cuidado das nossas. Veja o caso de Adriano. Podia estar lá no parto, mas ele veio para a igreja, porque a igreja tem necessidade de ter alguém aqui para estar ministrando. E ele confiou inteiramente em Deus, e o seu filho nasceu com segurança, com saúde, e que Deus seja louvado. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Porque às vezes a gente pode pensar, né? Mas eu tenho tanto problema, vou estar vivendo pelo próximo. Isso a gente já aprende dentro de casa, né? Porque quando a gente se casa, a gente começa a viver pelo cônjuge. Por isso que diz que família é projeto de Deus. Muitas pessoas falam assim, família é projeto de Deus, mas não entendem o que é de fato esse projeto. A partir do momento que a gente construi família, a gente passa a viver pelo próximo. A gente vive pelo cônjuge, depois que os filhos nascem, começa a viver pelos filhos. A gente deixa de ter certas coisas para nosso deleite, nossa satisfação, para não faltar para os filhos. Principalmente quem é assalariado. Quem ganha 3, 4 salários, né? Já vive uma condição boa, não faz sacrifício. Mas quem é assalariado, ganha 1 ou 2 salários, tem um sacrifício a fazer pelos filhos, né? Então, essa questão de começar a viver pelo próximo já começa dentro do lar. E aí na igreja também se preocupando, como é que está o irmão, como é que está a irmã. Por isso tem a questão dos pequenos grupos, né? Porque pequeno grupo é relacionamento. Ali a gente aprende também a conhecer melhor as pessoas e as suas dificuldades e procurar ajudá-las no que elas estão necessitando. Às vezes é de um apoio espiritual e às vezes, né, é também a necessidade material. Então, no lar nós aprendemos a viver de forma abnegada. Os irmãos aprendem a conviver em paz com os irmãos. Infelizmente, no mundo que a gente vive, né, de pecado, muitas vezes nós temos mais afinidade com o de fora do que com os próprios irmãos dentro de casa. Infelizmente, né? E os filhos, eles passam a viver também de forma abnegada, porque eles passam também a servir aos pais. Infelizmente, a sociedade ela tem uma ideia equivocada. Acha que a mãe tem que fazer de tudo dentro de casa. O filho não lava nem um prato. Na minha época dizia que se fosse lavar um prato a mão caía. A mão caía que é um desmunhecar, porque está fazendo serviço de mulher, mas não é serviço de mulher. É serviço que qualquer pessoa deve fazer, principalmente ajudar. Então o filho tem que ser ensinado. Lá em Israel, na época de Jesus, os filhos eram ensinados a uma profissão juntamente com o pai, né, para trabalhar já para aprender alguma coisa. E a mãe, ela também deve ensinar o filho a ser temente a Deus, ensinar as escrituras, lapidando, formando o caráter da criança. Por isso que é importante, nos primeiros anos de vida, a mãe não trabalhar fora, mas ela cuidar da criança, porque o trabalho da construção do caráter é muito mais importante do que qualquer outro serviço, até do que de botar o pão na mesa, porque Deus sabe das nossas necessidades, e quando nós cuidamos das coisas deles, que inclusive é cuidar dos nossos filhos, principalmente quando estão pequenos, Ele supre as nossas necessidades. Então, todo e qualquer sacrifício que fizermos para a causa de Deus, tenhamos a certeza que nós seremos recompensados. Daniel, eu gosto de estudar Daniel, eu aprendo muito com Daniel, porque o Espírito Santo, quando a gente estuda a profecia, as pessoas às vezes pensam que é só conhecer o futuro. Inclusive vai ter agora, sábado que vem, né, da tarde, vai ter uma palestra sobre profecia. Não sei se a igreja aqui ficou sabendo, quando se inscreveram, né? É gratuito, acho que ainda as inscrições ainda estão abertas, mas quando a gente estuda a profecia, não é apenas saber o que vai acontecer no futuro para estarmos preparados, mas o Espírito Santo nos mostra como era a vida do profeta. A vida dele era uma vida realmente de comunhão. Daniel orava 3 vezes ao dia, era uma vida abnegada. Ele estava preocupado, veja que ele foi para a cova dos leões, porque ele estava preocupado com a restauração do santuário, porque ele entendia o compromisso do santuário ali com o restante da terra, do plano da salvação. Ele estava preocupado não apenas com o povo de Israel, mas com o restante do mundo, inclusive conosco hoje, né? E aí, quando ele ressuscitar, Jesus disse que ele vai receber a sua herança. E quão maravilhado ele vai estar, né, de ver que pessoas, várias pessoas foram alcançadas através das profecias que foram reveladas no livro dele, e através da sua vida, da sua conduta, que muitos também procuraram a transformação de caráter, porque não foi fácil para Daniel viver naquela cor,
cheia de inimigos, pessoas a quem ele ajudou, procuraram matá-lo, inclusive lançando na cova dos leões, e serviam um rei ruim e um rei cruel, como era o rei Nabucodonosor. Então veja, o amor bíblico não é o amor, por exemplo, que as pessoas lá fora ensinam, os artistas, né? O amor carnal, está longe de ser o amor bíblico, né? O amor bíblico é o amor de Jesus, e só podemos ter o amor de Jesus se estivermos realmente numa firme comunhão com Ele, né? Uma vida realmente consagrada, né? O selo de Deus, por exemplo, ele só será, o Espírito Santo só será derramado e só vai selar aquele povo que estiver em obediência. Atos 5, verso 32 fala que só aqueles que obedecem a Deus, eles recebem o Espírito Santo. E quando a gente fala no selo de Deus de Apocalipse, é para o futuro, é um selo escatológico, porque alguns pegam um verso de Efésios que fala do selo da promessa, o Espírito da promessa, uma coisa assim, que foi derramado no Pentecostes, foi o Espírito Santo, mas ali ficou para o Pentecostes. Apocalipse 7 fala de um selo que está para o futuro, que é exatamente o sinal de Deus para com o seu povo, e só vai receber aquele que for realmente obediente. E eles tentam distorcer aquilo que a igreja adventista ensina, porque quando chegar no tempo do fim, toda a questão é adoração. Como é que você diz que adora a Deus se você não guarda os seus mandamentos? E aí eles dizem que a igreja diz que a salvação é pelo sábado. Isso é mentira. O contexto do fim é a adoração, e vai ser decretado o quê? Ou guardar o domingo, que é o dia do Papa, o dia papal, ou guardar o sábado, que é o dia de Deus. É simples, é a quem você vai obedecer. A salvação está associada aqui à obediência. Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia em Efésios 4, você vai passar Romanos, passar João, né? Atos, Romanos, Coríntios e Gálatas, vai chegar em Efésios. Efésios no capítulo 4. E para ter essa comunhão, né? Para ter essa obediência e essa firmeza no tempo do fim, você tem que preparar exatamente o terreno do seu coração, para poder receber a chuva serôdia. Porque se você não estiver dando frutos de arrependimento, como diz lá em João capítulo 5, capítulo 15, não estiver ligado na videira, como é que você vai receber o Espírito Santo? Se o terreno do seu coração vai estar sujo ainda, né? Cheio de pecado, cheio de egoísmo, de vaidade. A busca pelo Espírito Santo é uma busca diária, né? Jesus disse: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles ditam as suas regras, assim como nós quando éramos, né? Antigamente, cada um que fazia a sua própria regra, andávamos como ovelhas desgarradas, né? E o verso 18 diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Muitos não querem conhecer a Deus, não querem se converter, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Verso 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, os procedentes da verdade. Então devemos nos despojar da velha natureza que é corrupta e busca seus próprios interesses egoístas. Viver agora para Cristo, nos revestir do novo homem, pensar nas coisas lá do alto, andar de conformidade com a vontade de Deus.
sendo benignos, perdoadores, nos revestindo da nossa natureza, da nova natureza que a gente ganhou quando se batizou nas águas, a natureza espiritual. A natureza espiritual em Cristo Jesus. O verso 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nas nossas orações, quando pedirmos o batismo do Espírito Santo, devemos pedir também que Deus coloque a brasa acesa do altar nos nossos lábios, e unja a nossa língua, para que a gente não venha cair em distração, porque o nosso dever é fazer com que a mente das pessoas se voltem para o céu. A nossa obrigação é levar o Evangelho, convencer as pessoas com o Espírito Santo. Por isso que é dito também que a obra do evangelismo, de dar estudo bíblico, é uma obra de amor, porque se você ama, você quer ver aquela pessoa no céu. Você não vai ficar negando ao Senhor de dar estudo bíblico, mesmo que não saiba, você pode acompanhar alguém que sabe. Quanto mais você for dando estudo bíblico, mais você vai aprendendo. Então a gente ora, né, para que Deus nos use, coloque as palavras em nossa boca, e que em toda e qualquer situação nós temos a oportunidade de fazer a mente das pessoas se voltarem para Deus. Pode reparar que se chegar um estranho para conversar com você, pode estar falando o assunto que for, mas o Espírito Santo, às vezes nem você está a fim de falar, mas o Espírito Santo ele vai conduzir de alguma forma e colocar o nome de Deus na conversa, abrindo a brecha para você falar realmente de Deus para aquela pessoa. Efésios 3 agora, a partir do verso 14, tem uma citação interessante também aqui de Paulo. Ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, a transformação começa dentro de nós. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então Paulo se põe de joelhos para que a igreja tenha conhecimento pleno de Jesus Cristo e que seja tomada de toda a plenitude de Deus. Na parábola dos talentos, por exemplo, né, fala de pessoas que receberam talentos e elas multiplicaram seus talentos, e outros que tinham um talento e enterraram, não usaram para o Senhor. Será considerado servo inútil. Mas se você conhecer realmente a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus e a missão do Espírito Santo hoje na nossa vida, que já conhecemos a verdade, já passamos pelo batismo, é que cresçamos espiritualmente. Deus quer que mergulhemos em águas profundas da sua graça e que recebamos o derramamento sem medida do Espírito Santo, para sermos cheios realmente do Espírito Santo, como foi a igreja antigamente. Esse é o projeto de Deus para a sua igreja hoje. Paulo então ele se pôs de joelhos, né, para que a igreja seja revestida com o poder do Espírito Santo e conheça o amor de Cristo, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Como ser revestido desse poder se Cristo não habita em nós, se nosso coração é dividido, se amamos a Deus, mas também amamos as coisas do mundo, se tem alguma coisinha ali que está impedindo de recebermos o Espírito Santo? Só é possível realmente recebermos o Espírito Santo mediante a comunhão. E depois de Jesus Cristo, a maior bênção que Deus nos outorga hoje é o Espírito Santo. Por meio dele que nós vamos fazer todas as coisas para a honra e glória de Deus. E outra coisa também é que pouco reconhecemos as bênçãos de Deus, porque estamos com os olhos no mundo. Lá em Malaquias, por exemplo, as pessoas elas estavam preocupadas com a sua prosperidade terrena, né? E se esquecendo da casa de Deus e da causa de Deus. E eles reputavam, né? Eles disseram: nós reputamos
reputamos por felizes os soberbos, que eles prosperam nos seus empreendimentos e etc. Mas por quê? Porque só estavam olhando para as coisas da terra, assim como foi um dia também Asaf. Ele chegou a sentir inveja, né? Muitas vezes também conosco, né? A gente abre um negocinho, procura ser fiel no sábado, no dízimo, e a gente vê gente que não guarda o sábado, que é crente, não guarda o sábado, trabalha no sábado e prospera, porque a gente está olhando só as coisas realmente terrenas, né? Não está dando valor às coisas espirituais. Muitas vezes a gente cai também nesse engano, nesse engodo do inimigo, de olhar só para as coisas do mundo, só para a prosperidade terrena. Mas aí, também nessa questão da prosperidade terrena, né, de dinheiro, a Bíblia diz assim, lá em João também, né? Deixa aí em Efésios, eu vou ler aqui, diz assim na primeira carta de João também: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Pense num mandamento difícil de cumprir, né? Amar o próximo. Aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Primeira carta de João 3, verso 14 e verso 17. Então, para que ser rico e para que ter milhões, se existem várias pessoas ao nosso redor, passando necessidade, passando fome, catando comida no lixo, sem ter onde morar, e a pessoa tem milhões e milhões, não ajuda. O seu dinheiro vai servir apenas para maldição no dia do juízo, porque Jesus vai dizer: eu tive fome e não me destes de comer. Então, essa riqueza todinha, apenas para usufruir para si mesmo, juntar tesouro na terra, só vai servir realmente para aumentar a dívida daqueles no dia do juízo, juntando os tesouros neste mundo. Infelizmente também existem muitos líderes religiosos, ou a maioria, cantores gospels também, né, que estão apenas juntando tesouro nesta terra. Você não vê eles pregando sobre a ajuda ao próximo, você não vê música gospel cantando, né, em ajudar ao seu irmão que está em necessidade. Por quê? Porque eles cantam aquilo que eles vivem, né? Eles cantam sobre promessa de dinheiro, de tesouro, de realizar sonho. Eles não cantam realmente o evangelho genuíno. É raro ter uma música gospel que cante realmente o evangelho genuíno, né? E os pastores da prosperidade, eles não pregam isso. E eles fazem obra de caridade, toda a igreja faz, né? Mas eles fazem obra de caridade com o dinheiro da igreja. Dificilmente eles fazem com o dinheiro do próprio bolso. Nisso nós temos também, né, que aprendemos a dar valor às bênçãos de Deus nesta vida, ou seja, sermos agradecidos, porque no céu não haverá mal agradecidos, né? O simples fato de acordar, respirar, é bênção. As pessoas acham que isso é normal, mas só sabe quando a pessoa está entubada, vai saber dar valor. E outra, né, que o ar, ele está poluído, né? Este mundo foi contaminado pelo pecado, e o ar está cheio de enfermidade, né? O simples fato de a gente estar respirando com saúde é proteção de Deus, é bênção. A família, né, os filhos no caminho do Senhor, o alimento, a roupa, a água, uma cama, uma casa, a proteção, os livramentos, né? O simples fato de sair de casa e voltar, e até dentro de casa acontece acidente, e muitas vezes a gente vê nos cultos de quarta-feira as pessoas só lamentação, pedir de oração, pedir de oração, pedir de oração. Tem que pedir. Agora tem também que agradecer muito mais do que pedir, porque nós recebemos muito mais de Deus do que merecemos, e muitas vezes a gente se apega a problemas tão pequenos e fica preso àquilo ali. Isso não agrada a Deus. Outra coisa é descobrir a verdade. A gente estava no mundo lá fora, estava sendo enganado. Essa hora eu poderia estar na frente da TV assistindo a filmes que eu gostava, tomando um vinho, mas eu descobri a verdade. E hoje a gente está aqui na igreja cultuando a esse Deus. Se a gente vai cultuar Deus no céu, a gente tem que cultuar Deus também na terra. Então, sempre fato de descobrir a verdade é motivo suficiente da gente agradecer a Deus todos os dias, porque estamos na condição de salvo, não de perdido.
fazer parte da família de Deus. Não essa família aqui da terra, mas da família do céu. Seres imperfeitos e caídos como nós, fazemos parte, podemos nos unir ao louvor dos seres celestiais perfeitos, como por exemplo os anjos. Isso é bênção. Efésios 3, verso 14 e verso 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Somos parte da família de Deus. Isto é motivo suficiente para continuarmos na caminhada e sermos agradecidos a Deus. Será que você hoje, por exemplo, já agradeceu a Deus por fazer parte da família celestial? Então nós devemos ter a nossa mente realmente voltada para as coisas espirituais e para o santuário celestial. Quando sairmos de casa, devemos ter em mente que somos embaixadores de Jesus Cristo. E devemos ter em mente, não resolver nosso problema. Às vezes a gente vai no médico e tem que ficar em oração para esse médico ir, né? Porque se o médico não vai para marcar a consulta de novo, meu Deus do céu. Mas a gente tem que sair como missionário, preparado, orar para Deus ungir nossa língua, para a gente saber dar uma boa palavra àquele que está do nosso lado, que vai chegar para nós para puxar conversa, para puxar assunto. A igreja é o objeto que Deus usa para levar a luz ao mundo. Mas se a igreja, ao chegar numa fila e se juntar com as outras pessoas só reclamando da demora do atendimento, que luz vai ter em nós? Está fazendo parte das trevas juntamente. Em vez de aproveitar o momento para falar de Jesus Cristo para aquela pessoa, ou de entregar uma literatura, se tiver timidez para falar. Fazemos parte do plano da salvação, e isso deve encher-nos de alegria e disposição para permanecermos firmes na caminhada e no trabalho para Deus. Nós só vamos ter realmente esse conhecimento pleno do plano da salvação, da obra da salvação, da importância do evangelismo, talvez na eternidade. Ou quando nós adentrarmos os portões celestiais, quando a cidade santa descer, que virmos ali pessoas sendo destruídas, né? E ali haverá choro e ranger de do lado de fora, mas eu creio também que do lado de dentro nós também choraremos, porque nós vamos refletir o caráter de Deus. E Jesus, com certeza, quando ele disser aquelas palavras, apartai-vos de mim, malditos, ele vai dizer com lágrimas nos olhos e com voz de choro, porque não desejava aquilo ali para ninguém. Ele não vai dizer aquilo ali com voz de vingança, mas com voz de choro, com lamento. E nós devemos realmente agradecer a Deus por fazer parte do plano da salvação, buscar e salvar o perdido, assim como Cristo viveu para buscar e salvar o perdido. Ele foi ao céu, mas deixou a igreja para continuar com a sua obra e buscar e salvar o perdido. E como dito, a nossa obrigação é levar a mensagem, convencer. Só quem vai convencer é o Espírito Santo. E essa questão de fazer parte do plano da salvação e da família de Deus, essa compreensão foi o que motivou Paulo a orar por todos os crentes. E devemos fazer como Paulo e orarmos para que nós, a igreja, sejamos também cheios de toda a plenitude de Deus. Devemos ser plenamente participantes da pregação do Evangelho e agregar mais e mais talentos para Deus. Deus me chamou para pregar, eu não me considero um pregador, né? Não sou um pregador eloquente, né? Mas eu levo a sério essa questão da pregação. Eu gosto de anotar, separar tempo, buscar a Deus. Eu não oro a Deus, eu não penso assim, não, o que é que eu vou mandar para aquela igreja? Não, eu boto a cara no chão e digo, Senhor, o que é que tu queres para aquela igreja? Qual a mensagem que tu queres levar? Dá-me os versos, dá-me os argumentos, porque a mensagem também é para nós. A gente está aqui pedindo para o povo se consagrar, porque Deus está pedindo para o pregador se consagrar também. Por mais que ele ache que já é consagrado. Quando eu entrei na comportagem, eu vi que eu não era consagrado o suficiente. E ali realmente foi um aprendizado muito grande. Tem gente que acha que é consagrado o suficiente também, né? Mas a realidade não é, porque lhe falta ainda misericórdia, lhe falta amor pelo próximo. Tem gente que está envolvido no Evangelho e critica quem não faz. Isso não é do agrado de Deus. Do agrado de Deus é que você dobra o joelho e entrega aquelas pessoas que estão na ociosidade para se despertar também pelo Espírito, para o Espírito Santo. A Bíblia nos instrui
a amar o próximo e darmos nossa vida. Isso requer de nós realmente tempo e recursos financeiros também. Paulo deu sua vida pelo próximo. Paulo estava preso, mas estava preocupado com a igreja, por isso ele escreveu tantas cartas, né? Para que a igreja não desfalecesse. Efésios 3, verso 13, ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Portanto, irmãos, para encerrar, Efésios 5, verso 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Então, sigamos o exemplo de Cristo, como Paulo seguiu, como João seguiu, e outros ao longo da história, se entregando a Deus realmente como oferta e sacrifício, numa vida abnegada pelas coisas de Deus, no que consiste o plano da salvação, no que consiste realmente buscar o perdido. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça para isso, em nome de Jesus. Amém. Caminho na direção que o vento me levar, pois quem me conduz espera por mim. Te ver sem te enxergar, te sentir sem te tocar, não vejo mais sem o fim. Meu caminho é estar em tua presença, e por onde quer que for